Na vida real, Earth descobre que o jogo abrirá outro servidor, então ele espera que o jogo seja inundado em breve com novos jogadores. De volta ao jogo, Zoe e Millie abordam Earth e Zoe diz a ele que o jogo acabou de adicionar um novo efeito de status na atualização mais recente. Esse efeito chama-se Break Arms. O efeito é basicamente deixar o jogador que for atingido, por isso ficar sem utilizar as armas por um determinado tempo. Além disso, se um jogador levar mais de 25% de dano em seus braços em relação ao total de pontos de sua vida, então eles ficarão paralisados ou petrificados. Earth fica feliz que os jogadores não possam roubar suas armas enquanto as deixam cair, já que isso aconteceu com ele em um outro jogo. Nesse momento é anunciado que uma nova dungeon estará chegando ao jogo e ela se chama Desafio dos Mortos. Os andares da dungeon são gerados de forma totalmente aleatória, então cada vez que um jogador entra, a experiência em questão será única. Nela haverá uma infinidade de armas e o objetivo será alcançar o 10º andar. Em seguida eles mostram o próximo trailer do jogo e vemos que Zoe está nele. Além dele, vemos também a famosa luta de Earth contra a Rainha das Fadas. Earth fica pistola com isso, pois ele não apenas não quer destaque, como também acredita que os novos jogadores ficarão decepcionados se isso os fizer pensar que os arcos são muito mais fortes do que realmente são. Earth sabe que se ele vai enfrentar essa dungeon misteriosa, ele precisará de um escudo. Ele está certo de que não irá mais longe no jogo, com esquivas como a sua única defesa, e isso será especialmente verdade, principalmente em ambientes mais apertados, como uma dungeon. Vemos que Earth conseguiu um escudo e ele explica que se especializou em escudos pequenos porque é mais fácil usar um arco com ele. Earth pega os materiais que acabou de obter e vai até Black com o intuito de forjar novos equipamentos. Ele começará fazendo um novo arco composto, dessa vez baseado em projetos que ele trouxe do mundo real. Black fica abismado ao ver que o arco do maluco tem um ataque de 38, mesmo que a pontuação do arco seja apenas 3. Infelizmente, Earth explica que as flechas são muito caras, então ele o fez apenas para aprender mais sobre como elas funcionam, e ele diz que ele nem vai usá-lo porque planeja fazer algo ainda melhor. O grande porém é que o nosso prota, vivendo na mania da grandeza, quer fazer algo que nem mesmo existe no mundo real. Então ele terá que desenhar os planos sozinho. É o cheater, não adianta. Falando em cheater, olha isso galera. Earth passa a noite terminando outro projeto e vemos que ele fez um escudo. No entanto, não é apenas um escudo comum. Ele contém um arco compacto escondido. É um arco pequeno? Sim, mas é extremamente letal e preciso, graças à mira que ele instalou. Ele explica que o arco volta a ser escudo quando ele volta a soltar a empunhadura. Nisso ele explica também que todo o seu esforço para fazer o primeiro arco, aquele que a gente viu, foi para treinar sua habilidade com escudos pequenos e aprender como fazer os planos ali, os planejamentos. Então foi tudo para isso. O visionário é um gênio. Além disso, mesmo que ele seja atingido agora por Break Arms, ele ainda terá a capacidade de atacar a longa distância. Mais tarde, Earth instala a atualização e volta para encontrar uma tonelada de novos jogadores. Earth segue para a nova dungeon e descobre que todos estão se apressando para comprar e vender poções e coisas do tipo, enquanto as pessoas entram na masmorra. Nesse momento aparecem ali uns Power Rangers da Deep Web, meu amigo, que urrada que eu dei nessa parte. Eles foram se apresentar e o Prota simplesmente implorou para que eles não digam mais nada, afinal, nada de pagar royalty para outro seriado, né? Earth questiona o motivo dos Sentai Rangers estarem sem o Ranger preto, e eles explicam que ele estava com muita dor de estômago, e eu, mais uma vez, dei muita gargalhada. Meu, isso foi muito inesperado, e é justamente aí que as coisas se conectam. Como o Ranger preto está doente, eles precisam de um substituto, então estão pedindo a Earth para se juntar a eles. Earth percebe que provavelmente não chegará muito longe nessa primeira rodada de masmorra, nessa primeira tentativa, então eles ficam animados quando ele concorda em se juntar a eles. E os Rangers Sentai estão ali ansiosos para entrar de uma vez, mas Earth os impede para analisar a masmorra, e ele percebe imediatamente que eles têm má sorte no grupo, já que há 15 armadilhas apenas na primeira sala, inclusive algumas delas são armadilhas de morte instantânea. Então Earth na real tornou seu caminho mais difícil com esse grupo. O Ranger Azul está contente que as coisas estão funcionando bem, já que adicionar um novo membro é sempre um pouco complicado, mas nunca houve dúvida na mente do Ranger Vermelho, isso porque ele sempre soube que a pessoa casada com a Rainha das Fadas tinha que ser forte. Eles passam pela primeira área, então Earth deixa os Rangers liderarem e eles logo encontram um perigo.
perigo. Esses caras eliminaram instantaneamente os monstros esqueletos, então Earth está aliviado que pode se concentrar em encontrar armadilhas. Os Rangers apontam que estão demorando muito para avançar na masmorra, e Earth se desculpa por gastar tanto tempo desarmando armadilhas. No entanto, os caras são muito tranquilos quanto a isso, e dizem que só um besta ficaria irritado com algo do tipo. No terceiro andar eles encontram mais perigo, mas a Ranger Rosa diz confiante aos outros para ficarem para trás e assistirem o seu trabalho. Ela elimina alguns, mas esses são mais poderosos do que os que encontraram no primeiro andar. O cara com o machado fica chocado ao ver que seus ataques não estão funcionando, então Earth explica que ataques físicos não funcionam contra esses monstros específicos. Um dos ataques de Earth usa a magia do vento em suas flechas, então ele usa isso para limpar a casa. Eles encontram a entrada para o quarto andar, mas já estão na masmorra há 40 minutos. Eles têm apenas 1 hora para completar a masmorra, então eles decidem seguir em frente e chegar pelo menos no quinto andar. No quarto andar, Earth fica assustado ao sentir uma sensação estranha que parece a morte que está acariciando ali o seu rosto. Claramente algo não está certo nesse andar. Eles ouvem gritos ensurdecedores enquanto alguém pede por ajuda. Esses caras realmente pensam que são heróis e pulam em ação, então Earth não tem escolha senão deixar a sua equipe seguir em frente. Uma armadilha fecha a porta atrás deles, então Earth percebe que é o tipo de armadilha que não permitirá que eles saiam até completarem a missão da sala. Essa sala está cheia de monstros e esqueletos, então os Rangers estão animados para a batalha e Earth escaneia a sala em busca de armadilha e felizmente não há nenhuma. Então Earth decide que não vai mais se segurar e pode lutar com toda a sua força. Todos começam a lutar e eles mostram seus próprios ataques únicos. São um pouco chamativos demais para o gosto de Earth, bom, mas é um grupo Sentai, né? Não tinha como ser diferente. E eles claramente são fortes. A sala é rapidamente limpa e um baú de tesouro aparece. Earth avisa um dos caras ali do outro grupo que eles salvaram para não abri-lo, pois é uma armadilha. Mas esse cara tem as habilidades de ladrão e diz que pode dizer que se é uma armadilha aquilo ali ou não e tal. Earth diz que se o cara insistir em abrir, que pelo menos ele deve esperar ele sair da sala. O Ranger Verde aponta que isso significaria que eles não vão receber a recompensa. Os outros Rangers confiam em Earth. E quando saem, a porta se fecha atrás deles. Earth explica que a segunda armadilha da sala mata os jogadores por conta de sua própria ganância. E os caras lá dentro gritam de agonia à medida que suas vidas são tomadas. Nosso grupo está sem tempo, então eles são enviados para fora. O Ranger Vermelho sabe que é falta de educação perguntar sobre o nível de outros jogadores, mas ele está realmente impressionado com Earth. O cara com a habilidade de ladrão não conseguiu perceber que havia uma armadilha no baú, mas Earth de alguma forma conseguiu. Então o Ranger se pergunta se Earth já está no nível 20. Earth não dá o número exato, mas diz que está acima do 20. Na real, Earth está acima do nível 30, mas ele decide que não deveria contar isso a alguém que ele acabou de conhecer. Eles decidem dividir seus ganhos, mesmo que não seja muita coisa. Earth explica que está, de fato, muito feliz, já que pelo menos conseguiu melhorar bastante suas habilidades de ladrão. O Ranger Vermelho também está feliz, mas o xarope do Ranger Verde sempre tem algo a dizer. Ele queria explorar mais o segundo andar, já que ele é um completista de mapas, adora fechar os mapas por completo. Esse amante de mapas até mapeou o primeiro andar, mas ele é um burro, afinal de contas. As masmorras são geradas de maneira aleatória, então o mapa vai ser inútil na próxima rodada. Earth então os adiciona como amigos e eles se despedem. Mais tarde vemos o nosso prota que está sempre buscando se aprimorar, apontando que, se ele quiser chegar ao 10º andar da masmorra, ele precisa ser capaz de desarmar armadilhas mais rapidamente. É por isso que ele decidiu construir uma ferramenta que o ajudaria em sua habilidade de ladrão. No entanto, essa ferramenta é difícil de fazer, pois se for muito fina, quebrará, se for muito grossa, não funcionará. Black vê Earth com dificuldades e ele faz a ferramenta de arrombamento ainda melhor do que Earth poderia esperar. Depois, para a alegria dos nossos corações, a Rainha das Fadas aparece do nada para surpreender Earth, e ela pergunta se ela deve fazer algum grande anúncio da próxima vez para não assustar o nosso protagonista. Ela só queria desabafar sobre ter que entregar toneladas de novos cristais de contrato para os novos jogadores e se despede do seu marido. Earth bate nela com um leque na cabeça e lembra ela que eles na verdade não são casados. Ele se pergunta se está sendo muito duro com ela, mas ela já superou e vai embora. Earth se inspira nela para
para trabalhar ainda mais, então ele faz uma tonelada de flechas em preparação para a próxima tentativa na masmorra. Nesse momento, a Rainha das Fadas reaparece e, a guria tá só fulige. Ela explica que dar cristais só é fácil, mas muitas pessoas ficam importunando, fazendo perguntas estranhas e desconfortáveis das mais diversas naturezas. Seja qual é o tipo de homem que ela gosta, as medidas que ela tem, e é daí pra baixo. Galera, os gado vieram com força nessa atualização. Elas odiou tanto que não teve escolha a não ser derrotá-los em batalha. Elas revivia apenas para derrotá-los novamente, mas bem, olha o naipe dos desgraçados. E bem, eles apenas disseram que apanhar dela era como se fosse uma recompensa. E bem, ela tá toda esgotada e resolve pedir uns favorzinhos ali pra Earth e tal, e se aproveita um pouco da situação. Ela quer ganhar um cafuné, e ela quer deitar no colo dele, e ela quer que ele assine um formuláriozinho de casamento também, e eu não tanquei essa parte astuta dela. Earth não tem ideia de onde ela tira essas ideias malucas, mas se recusa a assinar. Depois, a Rainha das Fadas fica maravilhada ao quão delicioso é o pãozinho de carne de Earth, e ele explica que sua habilidade culinária finalmente atingiu o nível 50, ou seja, ele já pode disputar o Masterchef. Isso significa que ele pode começar a usar a panela a vapor, por isso experimentou fazer os pãezinhos, e ela está apenas feliz por ser a primeira a experimentá-los. Earth percebe que as coisas devem ser bem difíceis para ela, tendo que ser rainha e tudo, então ele decide não afastá-la dessa vez. Ela fica um pouco à vontade demais, o chama de marido, e ele se pergunta se cometeu um erro enorme. Meu querido Earth, conselho de amigo, a gente sempre se arrepende do que a gente não faz muito mais do que a gente faz, então faz a rainha feliz e vá ser feliz também, cara. E é com esse clima adorável que encerramos o episódio 6, que eu particularmente gostei muito. Teve ação, comédia, até surpresas, pois eu simplesmente jamais imaginei que veria um time de Super Sentais e um VRMMO. E aí, será que no próximo episódio veremos Earth tancar os 10 andares da masmorra em 1 hora? Deixe aqui nos comentários se vocês querem a parte 7 e bora descobrir junto comigo como será o futuro desse anime que particularmente estou gostando demais de assistir.